Boa noite, que a paz de Cristo reina sobre nós. Uma reflexão da palavra de Deus nesse fim de dia. João, capítulo 19, versículo 5. Saiu, pois, Jesus trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Disse-lhes Pilatos: Eis o homem. Eis o homem. Pilatos não tinha ideia, noção, que homem era esse que ele estava apresentando ao povo. Nesta passagem bíblica do Evangelho de Jesus, escrito por João, Pilatos não tinha a mínima noção. Pilatos não tinha a identificação, Pilatos não tinha a ideia que homem era aquele naquele julgamento. Neste julgamento, Pilatos não sabia que estava julgando o próprio juiz do universo. Quando Pilatos disse: Eis o homem, ele não estava apresentando um homem qualquer, mas era o Senhor Jesus Cristo, o Salvador, o Criador, o Eterno, mas ele não tinha noção de quem estava diante dele. Na mente de Pilatos era um homem normal, mas para nós hoje, sabemos que estava diante dele o Salvador, o Libertador, o Resgatador. Jesus Cristo não foi apenas um homem, ele é o homem que mudou a história da humanidade. O homem que transformou para sempre a criatura humana. O homem que reconciliou o homem perdido, caído, com o céu novamente. O homem que salvou as nossas vidas. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. O homem que mudou a história mundial. Então Jesus Cristo não foi apenas um homem, ele foi o homem, diferente de tudo e diferente de todos. Bendito seja Deus. E aqui eu escrevi alguns versículos bíblicos que se referem ao Senhor Jesus. Aqui já se levantaram muitos homens nessa terra, homens nobres, homens importantes, homens de um saber tremendo, homens eruditos, homens simples, homens humildes, homens que deixaram marca na história da terra, homens importantes. E hoje existem muitos homens importantes nos nossos dias, porém, Jesus Cristo é o homem. Não tem outro igual a ele. Não tem outro semelhante a ele. Zacarias capítulo 6, versículo 12, a Bíblia diz: Eis aqui o homem cujo nome é renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Esta profecia, em última alternativa, é uma descrição ao Messias. Então, está dizendo: eis aqui o homem, cujo nome é renovo. E verdadeiramente, ele foi um renovo para a terra, para os homens perdidos, para os homens caídos, sem esperança, sem perspectiva de vida eterna. Mateus 8, 27, a Bíblia diz: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem?
A Bíblia faz questão de dizer que homem é este. Porque Jesus, ele também foi homem. Ele venceu o diabo como homem. Ele venceu o pecado como homem. Ele venceu todas as armadilhas e ciladas do diabo como homem. Ele venceu o mundo como homem. Ele venceu o inferno como homem. Ele venceu todas as investidas e mazelas dessa vida como um homem. Ele venceu Lúcifer como homem. Ele venceu a morte. Se fosse para Jesus Cristo vencer como Deus, qual o significado dele esvaziar-se da sua glória e descer nesta terra? Qual o significado? Qual a intenção dele deixar sua glória, sua grandeza, largar o céu e vir para cá, nascer de uma mulher, numa manjedoura, no meio de um povo imundo? Então, Jesus não venceu o diabo como Deus. Como Deus, ele não precisaria descer. Ele o venceria de lá. Ele o venceu lá e o venceria eternamente. Mas ele veio e venceu o diabo como homem. Oh, bendito seja Deus. Por isso ele tem autoridade para nos dar todos os conselhos. E um deles é João 16:33. No mundo tereis aflições. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Tende bom ânimo. Eu venci. Então, que homem é este? Que o mar, o vento, as tempestades lhe obedecem? Que homem é esse que fala e o surdo ouve? Que homem é este que fala e o paralítico anda? Que homem é este que dá uma ordem e ela é executada, obedecida no céu, na terra e debaixo da terra? É o homem de Nazaré, é Jesus Cristo Salvador. Que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? É Jesus. João 7,46 está escrito que quando os guardas foram prender Jesus, disseram: jamais alguém falou como este homem. Oh, bendito seja Deus. Jamais alguém falou como este homem. Salomão foi importante, teve muita sabedoria. Mas o Senhor Jesus disse: eu sou maior do que Salomão. Jacó, ele diz: eu sou maior do que Jacó. Abraão, ele diz: eu sou maior do que Abraão. Eu sou maior do que Moisés. Dos homens, ninguém bateu ou baterá o Senhor Jesus como homem. Ele foi o homem, usado por Deus, cheio de Deus, dominado por Deus. Ele dizia: uma fome eu tenho. Qual é a minha fome? É fazer a vontade daquele que me enviou. Essa é a minha fome. Minha comida é fazer a vontade do meu Pai que me enviou. Então, dos homens nobres, importantes e sublimes que passou na terra, nenhum se compara ao Senhor Jesus. Romanos 5,19 está escrito: porque como pela desobediência de um só homem, Adão, muitos se tornaram pecadores. Muitos se tornaram pecadores. Assim também por meio da obediência de um só homem, Jesus Cristo, muitos se tornaram justos. Quando Adão caiu, todos os homens caíram. Mas quando Jesus morreu e ressuscitou, todos os homens que aceitar Jesus Cristo como Salvador têm o direito a morar no céu e a viver eternamente com Deus. Pelo ato, pelo sacrifício do homem Jesus. 1 Coríntios 15:45, a Bíblia diz: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, Jesus Cristo, porém é espírito vivificante. Aleluia! Tudo isso
Ele conquistou e adquiriu para nós como homem. 1 Coríntios 15, 47, a Bíblia diz: o primeiro homem formado da terra, Adão, é terreno. O segundo homem, Jesus Cristo, é do céu. Aleluia. 1 Timóteo 2,5, a Bíblia diz: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Jesus Cristo, o homem. Louvado seja Deus. Meu irmão, Jesus foi o maior homem, o mais nobre, o mais importante homem que passou pela terra. Jesus Cristo é o Deus homem. Entenda isso. Jesus Cristo é 100% Deus e 100% homem. Assim expressou o grande teólogo Karl Barth. Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Sua humanidade adquire extensão e profundidade porque é precisamente a humanidade assumida pelo verdadeiro Deus. Porque ele é o maior representante dos homens, dos seres humanos, porque ele se fez um deles. Porque ele sabe tudo que se passa na sua mente, no seu coração, no seu corpo, porque ele sabe todas as dores, porque ele sentiu todas as dores como homem. Jesus Cristo é Deus homem, porque como homem ele nasceu em Belém de Judá. Mateus 2, do versículo 1 ao 6. Porém, como Deus, ele é desde a eternidade. Miqueias 5, 2 e João capítulo 1, versículo 1 e 2. Jesus Cristo é o Deus homem, porque como homem ele teve fome, porém como Deus ele é o pão da vida. Jesus Cristo é o Deus homem, porque como homem ele se cansou, porém como Deus ele disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus capítulo 11, versículo 28, 29 e 30, ou versículo 28. Jesus Cristo é o Deus homem, porque como homem ele dormia, Mateus 8, 24, porém como Deus ele é o guarda de Israel, que não dorme, nem dormitará, aleluia, Salmo 121, do versículo 3 ao 8. Jesus Cristo é Deus homem, porque como homem ele chorou, em João capítulo 11, versículo 35, porém como Deus ele enxugará dos olhos toda lágrima, Apocalipse 7,17. Jesus Cristo é o Deus homem, porque como homem ele morreu, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3, porém como Deus ele ressuscitou e vive para sempre. Glória a Deus, aleluia. Apocalipse 1,18, ele diz: fui morto na verdade, mas estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus Cristo é Deus e homem ao mesmo tempo. Jesus Cristo é o homem verdadeiro e o Deus verdadeiro. Este é o homem mais nobre e mais ilustre que já pisou na terra, mais santo, mais puro, mais exemplar. Jesus Cristo, o amigo de publicanos e pecadores. Jesus Cristo é o homem que salvou todos os homens. Você que está ouvindo essa reflexão, se você entregar sua vida a Jesus Cristo, ele vai salvar sua alma, ele vai libertar, ele vai transformar, ele vai tirar esse vazio da sua alma e vai colocar uma paz, ele vai colocar um gozo, ele vai colocar uma alegria indizível, ele vai colocar uma harmonia gloriosa na essência da sua alma. Aceite a Jesus como Salvador. A Bíblia diz que se confessar com a boca que Jesus é o Senhor, no coração e crer no coração, você será salvo. Faça isso. E se você está afastado, desviado, volte para Jesus hoje. Não deixe para amanhã. Amanhã pode ser muito tarde. Não espere mais. Deus te abençoe.